Bem-vindo de volta. Hoje estamos acompanhados por Syed Mohammed Marandi, professor da Universidade de Teherã e ex-assessor da equipe iraniana de negociações nucleares. Muito obrigado por estar conosco. Sei que a situação aí deve estar muito tensa, já que os Estados Unidos parecem estar possivelmente a momentos de realmente atacar o Irã. Eu esperava que o senhor pudesse esclarecer ou explicar como vê essa situação. Por bem, para mim, parece que Trump quer realizar um chamado ataque de nariz sangrando contra o Irã. Ou seja, um ataque limitado para bombardear o país, e então, ao final do dia, oferecer-se para parar sob a condição de que o Irã não retalie. No entanto, também parece muito difícil para o Irã não retaliar. Caso contrário, seu poder de dissuasão não significaria nada, e os americanos provavelmente voltariam para mais bombardeios. E de fato, foi isso que o seu ministro das Relações Exteriores indicou. Ele escreveu no Twitter que as Forças Armadas do Irã estão preparadas, cito, com o dedo no gatilho e que responderiam a qualquer agressão. Ele até colocou qualquer em negrito, o que, novamente, talvez eu esteja interpretando demais, mas para mim foi essencialmente um alerta contra quaisquer ambições desse tipo ou um chamado ataque de advertência. Mas isso, ainda assim, significa que Trump está mais encurralado. Ele estava batendo no peito, reunindo essa força militar muito poderosa na região. No entanto, considerando que isso provavelmente seria um grande erro estratégico, se não um desastre em informação, ainda pode haver alguma esperança de reversão. Mais uma vez, não tenho certeza se esse será o caso, mas gostaria de saber se você poderia compartilhar suas opiniões sobre o que vê acontecendo agora ou o que espera. Avias coisas de forma substitute. What you expect. Do you see things in a similar light? Well, thank you very much for inviting me, Glenn. It's always a great. Bem, muito obrigado pelo convite, Glenn. É sempre um grande prazer. Está bastante claro para os iranianos que o que estamos vendo hoje é uma continuação da Guerra de 12 Dias. Nessa guerra, o regime israelense e o governo Trump colaboraram para minar o Irã e fracassaram. Os distúrbios e ataques terroristas que vimos há algumas semanas nos dias 8 e 9 de janeiro foram uma extensão disso. Chegamos até a ver como o secretário do Tesouro dos Estados Unidos admitiu isso em Davos. Ele se gabou disso. Disse que isso era diplomacia, que conseguiu manipular a moeda iraniana e levar as pessoas às ruas. Agora, quando as pessoas foram às ruas, foi de forma pacífica. Nada aconteceu. Então, no terceiro dia, vimos esses grupos altamente treinados, terroristas e manifestantes, em diferentes cidades e em diferentes partes de grandes cidades saírem às ruas e causarem destruição. Nos dias 8 e 9 de janeiro, eles mataram um grande número de pessoas, especialmente no dia 8. Mataram muitos policiais. E foi por isso que no dia 9, a Polícia Armada e as forças de segurança reagiram com força e puseram fim àquilo. Portanto, esse foi um projeto que matou cerca de 350 policiais. Eles também mataram muitas pessoas comuns porque queriam que o número de vítimas aumentasse para justificar a guerra. E depois disso vimos, é claro, os israelenses assumirem a responsabilidade. Eles assumiram a responsabilidade com orgulho. A mídia ocidental finge que não. Chamam-nos de manifestantes pacíficos, embora as filmagens mostrem claramente que eles atiraram e mataram policiais, espancaram-nos até a morte e assim por diante. Mas os israelenses, quero dizer Pompeo, o ex-chefe da CIA, disse que os israelenses estavam lá. O Mossad emitiu uma declaração dizendo que estavam envolvidos. E o Canal 14 de Israel, que é próximo de Netanyahu, afirmou muito claramente que as armas levadas para o Irã causaram a morte de centenas de policiais iranianos. Então imagine se algo assim acontecesse no seu país, nos Estados Unidos. O que o Estado faria em resposta? Então essa campanha midiática que vimos depois, dos conservadores aos liberais, do The Guardian a Fox News, dos piores neoconservadores como Levin aos supostos progressistas como a AOC, todos estão falando sobre ajudar o Irã, e claro que sabemos o que isso significa.
Portanto, isso foi obviamente um projeto, uma extensão daquela guerra que fracassou. Mas o que ela conseguiu fazer foi encorajar Trump, ou pressionar Trump, dependendo de como se veja, a uma confrontação com o Irã. E claro, as intenções continuam mudando, porque um dia é sobre os manifestantes, e o próprio Trump admite que ambos os lados estavam atirando. Então é sobre o programa nuclear que aparentemente foi destruído há alguns meses por Trump, aniquilado, acho que foi a palavra. E é constante, eles continuam falando. Depois os Estados Unidos enviam mensagens ao Irã, dizendo que ele precisa abandonar seu programa de mísseis, precisa abandonar seu apoio a organizações e aliados regionais, e claro, precisa encerrar seu programa nuclear pacífico. Temos mensagens conflitantes vindas dos Estados Unidos, mas a resposta iraniana tem sido clara. Qualquer ataque ao Irã será visto como uma guerra total e a resposta iraniana será avassaladora. Acho que Trump se encurralou, como você disse. Essa é uma ótima maneira de colocar. Trump chegou batendo no peito e agora ele precisa ou recuar ou atacar. Se ele atacar, a retaliação será massiva e não será direcionada apenas às bases americanas, será direcionada aos interesses americanos em toda a região. Aqueles regimes árabes ditatoriais, ditaduras familiares ou até mesmo a ditadura de Aliyev no Azerbaijão, todos foram cúmplices. Eles abrigaram bases dos Estados Unidos ou ajudaram os israelenses na Guerra de 12 Dias. Todos eles, portanto, o petróleo e o gás da região do Golfo Pérsico serão interrompidos por um tempo muito, muito longo. O Cáucaso, o Golfo Pérsico, o Mar Vermelho. E isso, é claro, derrubaria a economia global. Portanto, uma guerra com o Irã seria impagável para todos e derrubaria a economia dos Estados Unidos. Agora, alguns nos Estados Unidos dizem que somos energeticamente independentes. Isso não é realmente relevante, porque as empresas e corporações que produzem petróleo e gás nos Estados Unidos podem ganhar muito dinheiro como resultado do aumento vertiginoso do preço do petróleo ou do gás. Mas para os consumidores, fábricas, corporações, indivíduos, famílias, seria catastrófico para todos por terem que pagar muito mais pela energia. E isso simples não é sustentável. A economia dos Estados Unidos entraria em colapso. E isso aconteceria em um momento em que a economia dos Estados Unidos já está em uma situação muito, muito difícil, como estamos vendo com o ouro e a prata, e com o que me parece e o que as pessoas estão dizendo sobre o futuro da economia. Isso só colocaria ainda mais lenha na fogueira. Então a coisa mais inteligente para Trump fazer seria recuar e encerrar isso pacificamente. Talvez, como no caso do Iêmen, ele pode capitular, mas dizer que venceu. Porque foi isso que aconteceu na guerra com o Iêmen, como lembramos. Ele iniciou a guerra, ele e seu secretário de guerra, como gosta de se chamar, atacaram e disseram: vamos destruir os Houthis, como os chamam, ou Ansar Allah, para ser mais preciso. E depois de um mês, ele declarou vitória e se retirou, mesmo tendo sido derrotado. E ele não ganhou nada. Então talvez Trump simplesmente diga: bem, consegui concessões do Irã e venci. O que obviamente significaria que ele foi derrotado. Mas seria coisa inteligente a fazer. Ou ele vai sentir que precisa fazer algo. Mesmo um pequeno ataque, Glenn, mesmo um pequeno ataque simbólico, vai ter uma resposta muito dura. E o motivo é claro. Os iranianos não vão permitir que os Estados Unidos criem um ambiente em que a cada 6 meses possam encenar um evento no Irã. Eles podem fazer algum tipo de acusação, provocar algum tipo de insurreição armada em alguma área ou território, e então usar isso como desculpa para criar outra crise. Então os iranianos estão dizendo: acabamos com isso aqui.
Bem, não é segredo que os israelenses têm pressionado fortemente para que os Estados Unidos ataquem o Irã novamente. Por outro lado, também parece que Israel gostaria de ficar à margem, em outras palavras, não ser o alvo de qualquer retaliação iraniana. Mas, como você, novamente, você não serve ao governo iraniano, é um acadêmico, como espera que o governo iraniano reaja, pelo que sabe? Eles atacariam algum alvo dos Estados Unidos, todos os alvos dos Estados Unidos, Israel ou outros países aliados? Porque eu vi que acho que foi a Arábia Saudita anunciou que não permitiria o uso de seu espaço aéreo. Então, parece que alguns países estão percebendo a gravidade da situação e preferem ficar de fora desta vez. Well, increasingly, countries like Saudi Arabia, Bem, cada vez mais países como a Arábia Saudita, Turquia e Catar estão preocupados com o regime israelense. E eu acho que até o governo turco, no fundo, reconhece que o que fizeram com a Síria agora os deixou muito vulneráveis. Mas em última análise, Glenn, precisamos primeiro observar algo e discuti-lo antes que eu possa responder essa pergunta. O Irã e o regime israelense travaram uma guerra de 12 dias. Embora os americanos e os israelenses tenham conspirado, ativos regionais no Golfo Pérsico e na Turquia foram utilizados, os sistemas de radar, todo o Ocidente estava por trás do regime israelense. Eles os apoiaram. Eles perderam apesar do ataque relâmpago. Todos nós sabemos disso. Depois de alguns dias, a maré virou e os israelenses passaram a buscar um cessar-fogo, algo que é bem conhecido, exceto nos círculos de propaganda. is well known, except for in propaganda circles. But even Steve Bannon has pointed this out. Mas até Steve Bannon apontou isso. As capacidades do Irã contra o regime israelense são muito maiores do que as capacidades do regime israelense contra o Irã. Aquela guerra de 12 dias mostrou isso. As capacidades militares do Irã não estão voltadas para Israel, estão voltadas para os Estados Unidos. Por quê? Porque, desde que os Estados Unidos invadiram o Afeganistão e o Iraque durante o momento unipolar cercando o Irã, e desde que líderes norte-americanos, incluindo Bush, Obama, Clinton e Hillary, começaram a dizer todas as opções estão sobre a mesa, e autoridades diziam, homens de verdade vão a Teherã, o Irã começou a se preparar para uma guerra com os Estados Unidos. Iran began to prepare itself for war with the United States. So most of the underground missile and drone A maioria das bases subterrâneas de mísseis e drones no Irã está equipada com drones e mísseis de curto e médio alcance, voltados para o Golfo Pérsico, o Oceano Índico, o Golfo de Omã e o outro lado do Golfo Pérsico, a Península Arábica. Essa capacidade, esse potencial, incluindo as capacidades submarinas do Irã, é muito maior do que o país pode usar contra o regime israelense. Portanto, se houver um ataque, o Irã não apenas pode fechar o Estreito de Hormuz, como também pode destruir navios em ambos os lados deles. It can destroy ships on both sides of the Strait of Hormuz. And it can destroy the energy assets. E isso pode destruir os ativos energéticos. Além disso, seus aliados no Iraque podem interromper o comércio de petróleo e lidar com os Estados Unidos no Iraque e nos territórios ao redor. O mesmo vale para o Iêmen. O Iêmen hoje está muito mais forte do que há alguns meses. Eles vêm se preparando, podem fechar o Mar Vermelho e qualquer exportação de petróleo e gás pelo Mar Vermelho ou pelo Oceano Índico. E o Azerbaijão e Aliyev, que ajudaram os israelenses durante a Guerra de 12 dias, acham que sua produção de petróleo e gás pode ser interrompida com muita facilidade. Portanto, as reais capacidades do Irã estão concentradas na região do Golfo Pérsico e são enormes. A região do Golfo Pérsico é extremamente vulnerável. Não há nada que os americanos possam fazer para proteger seus ativos lá. Todos os regimes do Golfo Pérsico, essas ditaduras familiares, são cúmplices porque abrigam bases dos Estados Unidos. Portanto, uma guerra sem dúvida entre o Irã e os Estados Unidos levaria ao colapso da economia global. Agora, o regime israelense, pelo que temos ouvido, não quer se envolver porque é extremamente vulnerável. Vimos durante a guerra de 12 dias que eles fracassaram.
E não apenas as capazes de mísseis do Irã, Flankers foram significativamente aprimoradas, mas aéreas, especialmente nos peitos, drones, foram fortalecidas. Os israelenses não conseguiram acompanhar. Portanto, a vantagem hoje é muito maior para o Irã do que era naquela época. O que o regime israelense e os sionistas querem é que os americanos se sacrifiquem pelos israelenses. As pessoas ao redor de Trump, pessoas no Congresso e no Senado, são pró-Israel. Elas sacrificariam os interesses dos Estados Unidos pelos interesses de Israel. Então há uma boa chance de que, apesar disso ser catastrófico para os Estados Unidos, realmente levem adiante, que estão fazendo isso em nome de Israel. Because they're doing it for the sake of Israel. Actually, if we go back at the case of the murder. Na verdade, se voltarmos ao caso do assassinato do general Soleimani, isso também aconteceu. Inicialmente, o general Soleimani deveria ser morto em uma operação conjunta entre israelenses e americanos. Mas no último momento, Netanyahu desistiu. E acho que essa era a intenção desde o início. Drones dos Tauzilas, é claro, decolaram do Catar e mataram o general Soleimani, algo que os iranianos não vão esquecer. Então, Catar, Emirados e outros, Aliyev e o Azerbaijão, se os Estados atacarem, é melhor que estejam, sabe, com as malas prontas. Mas isso, eu acho, foi a intenção de Israel o tempo todo com o general Soleimani. Empurrar Trump para um confronto com o Irã, mas sem se envolver. É bem possível que seja isso que estamos vendo hoje. Eu não sei se Trump vai atacar, porque, embora eu não o considere completamente são, também não acho que ele seja totalmente insano. Mas eu não sei que tipo de informação ele está recebendo. Acho que talvez ele esperasse que se trouxesse o que chama de armada, o Irã ficaria intimidado e de alguma forma capitularia. Não há a menor chance disso acontecer. Então talvez ele tenha pensado que poderia se safar, porque enviou mensagens ao Irã dizendo: ok, deixe-me atacar e depois vocês fazem uma retaliação simbólica e estará tudo resolvido. O Irã disse, não vamos jogar esse jogo, porque, como eu disse, isso é uma violação da soberania iraniana, é um ato de guerra. Mas mais importante, isso deixa a porta aberta para outra onda de terrorismo no Irã, enquanto fingem que esses são manifestantes pacíficos. E a mídia ocidental, obediente ao poder, vai simplesmente repetir as bobagens que Trump e a Casa Branca querem que repitam. Então teremos uma nova rodada de ataques aéreos, e não podemos ter normalidade desse jeito. Portanto, os iranianos estão dizendo, tudo acaba aqui, ou vocês recuam e vão embora, ou começam algo e pagam o preço. E eu acho que, de qualquer forma, os Estados Unidos saem perdendo. Mas se iniciar um conflito, perderá muito mais. E acho que as coisas vão ficar muito ruins. Lembre-se, os iranianos conhecem muito bem os Estados Unidos. Os Estados Unidos não compreendem o Irã. Simplesmente não compreendem. O general Soleimani certa vez disse, somos a nação do Imam Hussein. Não acho que os Estados Unidos entendam sequer o que isso significa. Mas os iranianos conhecem os Estados Unidos. Eles o observam. Sabem que a economia dos Estados Unidos vai mal. Sabem o Trump está mal nas pesquisas. Conhecem as divisões no país. Sabem que é um grupo radical chamado MAGA, que apoiará Trump não importa o que aconteça. Aparentemente, não importa o que Epstein tenha feito, quem era seu amigo, quem estava com Epstein, ou quem, em todo aquele círculo de Epstein, estava envolvido. Eles vão fechar os olhos. Você pode atirar em mulheres brancas no rosto, pode assassinar enfermeiras que ajudavam veteranos de guerra, todas aquelas coisas sobre as quais o MAGA costumava falar, as guerras sem fim e tudo mais, tudo isso foi deixado de lado. O MAGA seguirá o líder do culto para onde quer que ele vá. Mas se o preço da gasolina disparar e as fábricas forem fechadas, os primeiros a perseguir Trump com suas armas serão as mesmas pessoas que, aliás, diziam que a enfermeira assassinada não deveria estar armada. Essas mesmas pessoas irão atrás de Trump.
e podem estar armadas. Então, todos se voltarão contra Trump quando a economia cair, porque o verão como responsável por isso. Os iranianos entendem isso. E é por isso que a prioridade deles não serão algumas bases militares dos Estados Unidos. Eles as atacarão alvos militares. Mas quando dizem que os interesses dos Estados Unidos em toda a região são alvos, estão enviando uma mensagem a Trump que trará o fim, Sr. Graham, se ele iniciar o spoil. That your presidency will come to an end if you start a war. I think a lot of America's regional Acho que muitos dos aliados regionais dos Estados Unidos reconhecem que estão um pouco expostos. Mas parte do problema, acredito, é essa mudança na ordem mundial, ou pelo menos na distribuição de poder. Durante o momento unipolar, nos anos 90, os Estados Unidos eram o único jogo na cidade, e todos mais ou menos reconheciam que se você fosse aliado dos Estados Unidos, essa era essencialmente sua única fonte de segurança. Sim, era a potência central. No medida que o poder global se desloca para um sistema multipolar, vemos as coisas de forma muito diferente. Em vez de uma aliança com os Estados Unidos ser uma fonte de estabilidade, agora vemos os Estados Unidos se tornando mais imprudentes. Não tenho certeza de quantos países Trump já bombardeou até agora. Mas, além disso, os Estados Unidos estão se tornando menos capazes de defender seus aliados, às vezes até se voltando contra eles, o que tem acontecido com bastante frequência recentemente. E isso deixa os aliados muito expostos. Portanto, para países como o Catar ou outros que vincularam sua segurança tão estreitamente aos Estados Unidos, eles agora se encontram em uma posição muito delicada. Não há muito tempo para que mudem sua postura. No entanto, ao tentar avaliar a possível resposta iraniana aqui, até que ponto o Irã trataria isso como uma ameaça existencial, como um indicativo de como lutaria? Porque o professor John Mearsheimer disse recentemente que o objetivo dos Estados Unidos no Irã seria a mudança de regime. Ele também destacou que não há um regime substituto, nenhuma oposição unificada a quem eles poderiam realmente transferir o poder. O que significa que o que eles buscam, então, é uma mudança de regime seguida pela destruição do país, fragmentando-o, essencialmente criando o caos e depois governando sobre esse caos. Esse tipo de ideia influencia as intenções do Irã e em que medida ele realmente responde a um ataque. Sim, acho que para os iranianos está claro que o objetivo é balcanizar o Irã e que o regime israelense quer isso mais do que qualquer outro. É exatamente o que fizeram com a Síria na última década e meia. Conseguiram destruir e balcanizar o país. E agora não há mais um verdadeiro centro. Na verdade, uma das coisas interessantes sobre a Síria, Glenn, é que o Hezbollah hoje tem mais facilidade para se rearmar do que tinha sob Assad, porque Assad estava se tornando cada vez menos cooperativo. Mas agora basta pagar um pouco e se pode fazer qualquer coisa na Síria. É assim de grave a situação. Então esse é o objetivo. E os Estados Unidos não vão fazer nada que vá contra os interesses de Israel. E os distúrbios e esses manifestantes no Irã eram como o ISIS. Foram horríveis. Eles simplesmente atiravam nas pessoas nas ruas, queimaram 15 pessoas vivas, decapitaram pessoas, esmagaram rostos, incendiaram clínicas hospitalares, queimaram centenas de ambulâncias, caminhões de bombeiros, ônibus públicos e veículos particulares. Quero dizer, é extraordinário o que fizeram em tão pouco tempo. Mas os grupos por trás disso, os monarquistas, não têm apoio popular. Quando deixaram o país, roubaram bilhões de dólares. E agora eles estão pedindo que os Estados Unidos e os israelenses bombardeiem o próprio país. Alguém em sã consciência acha que eles vão ter apoio popular? Ou o culto terrorista MEC? Eles lutaram por Saddam Hussein como soldados rasos contra o próprio país nos anos 1980. Alguém acha que esses traidores vão ser populares? Ou os grupos terroristas curdos, os separatistas,
ou o ISIS e os Takfiri Wahhabis no Baluchistão, os remanescentes do ISIS. Esses foram os grupos envolvidos. Alguém acha que qualquer um desses grupos pode governar, administrar ou ter algum apoio popular? O objetivo é derrubar o Irã, o que não vai acontecer, mas os iranianos reconhecem isso. Mas além disso, o que mencionei anteriormente é o fato de que os Estados Unidos querem manter essa espada pairando sobre o Irã. Então, se puderem bombardear o Irã, mesmo que seja um ataque simbólico, isso lhes daria a oportunidade de usar essa espada novamente daqui a 6 meses. Isso sempre impediria a normalização da economia iraniana e manteria a pressão sobre os iranianos comuns. Vimos como o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, em Davos, se vangloriou de estar prejudicando os iranianos comuns, fazendo-os sofrer. Então os iranianos disseram, chega é chega. Se Trump atacar, vamos encarar isso como uma luta existencial e travaremos a guerra como uma guerra pela nossa existência e sobrevivência. Bem, estive assistindo o dia todo nas telas aqui os diferentes tipos de equipamentos militares americanos se deslocando para a região, desde navios de guerra até voos de transporte, aviões de reabastecimento, tudo isso. Então, novamente, Trump está ganhando um grande impulso, o que torna muito difícil recuar sem fazer algo. Ele apresentou algumas exigências que o Irã poderia negociar, mas o governo iraniano disse que está sempre disposto a sentar e conversar, só não enquanto o exército dos Estados Unidos estiver lá apontando suas armas para o Irã. Mas também, pela mídia americana, parece que o acordo que os Estados Unidos querem exigiria a suspensão do enriquecimento nuclear, o que seria um grande golpe econômico para o Irã, além de limitar os mísseis balísticos de longo alcance e cortar seus laços com aliados regionais. Isso poderia deixar o Irã muito exposto a um ataque futuro. Você acha que há algo a ser negociado aqui? Ou isso é essencialmente visto como um passo em direção à mudança de regime de qualquer forma? Quero dizer, como o governo iraniano vê a possibilidade de chegar a um acordo com os Estados Unidos? Bem, abrir mão do enriquecimento nuclear, das capacidades de mísseis ou das alianças está completamente fora de questão. Quanto a um acordo, nós já tivemos um, o JCPOA. Na verdade, não estávamos satisfeitos com ele. E se houver outro acordo em algum momento no futuro, não será como aquele. Terá que ser algo melhor para o Irã. Agora, como o Trump vai escapar da posição em que ele mesmo se colocou, eu não faço ideia. Ou ele ataca e temos uma guerra total, como eu disse. Na história do tipo extrema existencial para os iranianos, ou a Harklus veio com o Iêmen e recua. Pode haver um acordo para discutir um acordo sobre o programa nuclear, mas não um acordo em que os iranianos abram mão da soberania ou do direito de enriquecer urânio. Existem maneiras criativas de fazer as coisas. E Trump, é claro, ele pode facilmente mentir e convencer o MAGA de que sabe. Ele venceu, mesmo que na verdade não tenha conseguido nada. Essa é uma possibilidade. Mas os iranianos não estão contando com isso. Os iranianos estão prontos para a guerra. Prontos para uma guerra total. E se houver guerra, acho que alguns dos países da região do Golfo Pérsico deixarão de existir, pelo menos sob sua administração atual. Mas é possível que Trump simplesmente se afaste, porque foi isso que ele fez no Iêmen. Ele sempre declara vitória, mesmo quando está claro que teve de recuar, no caso, digamos, da guerra comercial com a China ou até com a Groenlândia. Em muitas situações, ele disse uma coisa e depois fez algo bem diferente. No caso do Iêmen, como mencionei, isso também pode ser algo parecido. Tenho certeza de que os iranianos estariam dispostos a deixá-lo sair dessa situação de um jeito que o faça parecer que conseguiu alguma coisa. Mas os iranianos não vão lhe conceder nada que viole sua soberania. O Irã não é esse tipo de país.
O Irã não é, sabe, a Turquia, a Arábia Saudita ou o Egito. É um tipo diferente de país, ferozmente independente, e tem resistido aos Estados Unidos há quase 5 décadas. And it's resisted the United States for almost 5 decades now. So it will continue to do so. This time round, though, Então isso continuará acontecendo. Desta vez, porém, Glenn, acho que será decisivo. Se os Estados Unidos recuarem por qualquer motivo e declararem vitória, eles podem fazer isso. Se recuarem, será uma grande derrota depois de todas essas ameaças. Mas se entrarem em guerra, será uma tragédia para o mundo. Os Estados Unidos serão derrotados e, por consequência, o Irã vencerá a guerra. Mas isso mudará a sua vida, mudará a minha vida, mudará a vida das pessoas no extremo sul da América Latina, nas regiões do sul da África e nas partes oriental e ocidental da Ásia. Mudará a vida de todos, porque se houver uma crise de energia, o mundo mudará. Então, se houver hoje algum telefonema de Washington para Teherã com uma proposta do tipo: olha, vamos desistir disso, mas precisamos lançar algumas bombas para não perder a credibilidade, isso não será aceitável para os iranianos. No, zero. Nothing, not at all. Zero. Nada. De jeito nenhum. O contra-ataque do Irã será massivo. E eles já disseram isso. A única coisa que pode ser feita é os Estados Unidos se afastarem e fingirem que conseguiram algo quando na verdade não conseguiram nada. Mas essa é a única opção que resta para Trump. O resto é guerra. E nós não queremos guerra. Temos dito isso. O ministro das Relações Exteriores disse isso, outros disseram isso. Estamos dispostos a negociar? Sempre estivemos dispostos a negociar. Mas abrir mão de qualquer parte da nossa soberania, do nosso apoio à causa palestina ou das nossas capacidades de defesa está simplesmente fora de questão. Então, Trump se colocou em uma situação muito, muito perigosa. Se houver guerra nesta região, Glenn, ela será muito mais consequente para o mundo do que a da Ucrânia. Than Ukraine. Bem, se alguém fosse mudar de posição, acho que o Trump seria o presidente ideal. Ele é um artista em enrolação, então poderia mudar o foco facilmente. Quero dizer, só na semana passada falamos sobre invadir a Venezuela, invadir a Groenlândia. Então ele sempre poderia mudar o foco para, sei lá, anexar o Canadá ou o que quer que seja o próximo da lista. Ou destruir Cuba. Então mas é triste se a paz mundial agora depende das habilidades de enrolação do presidente Trump. Enfim, sei que vocês devem estar com muita coisa acontecendo aí no momento. Obrigado por dedicar um tempo e se cuidem. É sempre uma honra, Glenn. It's always an honor, Glenn. Fique seguro.